Fala galera, gigantesca classificação do Timão, né? Ontem não deu pra trazer vídeo, mas eu vou trazer. Hoje eu separei um corte aqui do Chico Garcia falando sobre essa gigantesca vitória do Corinthians por mérito dos jogadores, né? Dorival ainda pra mim não desce ainda. Mas vamos lá, né? Estamos na final. E depois da patética entrevista falando do treinador brasileiro, pelo amor de Deus. Vamos ver Chico Garcia falando aqui e no final eu dou minha opinião, né? E também alguns pontos desse jogo. Então vamos lá. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vamos lá, vamos escutar Chico Garcia. Aqui para falar desse grande jogo e da classificação heróica do Timão para uma decisão de Copa do Brasil. Já fiz a minha live aqui, vocês já viram o que aconteceu, né? A minha esposa invadiu a live, eu quebrei algumas coisas aqui em casa porque eu fiquei nervoso, né, gente? A gente estava junto nessa e muita gente estava aqui em casa, né, torcendo pelo Timão. E realmente o Corinthians conseguiu chegar à decisão de uma Copa do Brasil. Cara, é muito louco, né? Você acompanhar o Corinthians há muitos anos e ver como as coisas vão se desenhando, um roteiro fantástico como aconteceu. É difícil até falar do jogo, no aspecto tático técnico aqui, né? Porque o jogo contou uma história muito mais bonita, né? Que envolve outras questões que vão além do campo, porque mata-mata é isso, né, cara? É muito coração, emoção, suor, e menos uma questão mais específica do jogo, mas claro que tem lá. Discordo totalmente, Chico, assim, discordo totalmente. Tática é importante você superar o adversário em jogo de mata-mata, vai se classificar assim, é? As suas vertentes táticas, as estratégias dos treinadores e tudo mais. E eu vou me ater a isso também, mas vou contar as histórias que essa final contou. Como, por exemplo, o fato de que o Corinthians não jogou bem o primeiro tempo. E de que talvez o Corinthians tenha, não de forma consciente, claro, né, mas tenha subestimado um pouco o poderio desse Cruzeiro, pela atuação no primeiro jogo. O Cruzeiro foi muito mal. O Corinthians foi super competente na sua estratégia, mas o Cruzeiro em si foi muito mal naquele jogo. E é bom time, óbvio que é bom time, muito bem treinado, que aliás, né, já nem deve contar mais com o Leonardo Jardim. Claro, né, enfim, perdeu a única chance de título que tinha na temporada. Mas é um time que disputou o título brasileiro, a gente pode colocar dessa maneira. Esteve entre os líderes da competição, uma regularidade incrível. Disputou entre aspas, né? Tava lá, mas nunca chegou a incomodar de verdade. Um jeito de jogar muito interessante, vencia partidas assim com uma cara mesmo no seu treinador, que optou inclusive por barrar medalhões, colocou um time mais jovem, mais intenso. E cara, um Cruzeiro que teve na figura do Matheus Henrique, né, na ausência do Lucas Romero, um jogador que eu conheço muito bem dos tempos de Grêmio, né, um jogador muito condutor, né, quase um Arthur que o Grêmio tem lá hoje, né, a bola gruda no pé dele, ele arma o jogo, e ele imprime, né, essa transição mais rápida de bola que o Cruzeiro tem quando ela cai no pé do Caio Jorge, né? Ele com espaço, campo para correr, ele gera muito perigo, como gerou ainda na primeira etapa. E assim, aos pouquinhos, o Cruzeiro foi ameaçando. E aí eu preciso destacar que o Hugo Souza, ele não foi só importante nas penalidades. Eu vou contar a trajetória do herói aqui nesse vídeo. Mas cara, no primeiro jogo, lá no Mineirão, o Hugo já tinha sido importante. O Hugo já tinha feito defesas de forma muito segura, assim. Quando o Cruzeiro, nas poucas vezes que chegou... É o homem de confiança de Ancelotti. Ancelotti leva ele pra pegar os pênaltis. É o homem de confiança. Esteve para, de repente, empatar o jogo, gerar alguma complicação, o Hugo aparecia com uma intervenção, uma defesa importante. E nesse primeiro tempo, mesmo que o Corinthians não estivesse bem, o Cruzeiro chegou. E muitas vezes parou no Hugo Souza. Só que, claro, né, de tanto martelar, o Cruzeiro estava dominante no jogo, o Corinthians estava uma rotação abaixo, teve uma ou outra chegada, mas não o suficiente para gerar um perigo que a gente pensasse, vai abrir o placar, vai gerar mais uma vantagem ainda. Não era o que parecia. Parecia que o Corinthians estava, sei lá, segurando o resultado, administrando uma vantagem, o que é normal, ele tinha uma vantagem, mas repito, do outro lado, um bom time. Aí a bola... Eu não acho isso normal, sinceramente. O cara ganha lá fora de casa. E quem chegar em casa tem que impor seu ritmo, não é esperar o adversário. Por isso que eu não gosto de treinador brasileiro por causa disso. Se senta no resultado. Chega na direita, um cruzamento e o Arroio
que acaba fazendo 2 gols no jogo, né? Desloca o Hugo Souza, dá uma cabeçada quase que a queima-roupa inapelável, né? Muito difícil e abre o placar. Muito ruim, porque isso acontece ainda no primeiro tempo, claro, no finalzinho, mas desmanchando a vantagem que era do Corinthians. Então, você vê que como mata-mata as coisas são muito iguais, né? Decide o primeiro em casa, o segundo fora. Quando joga em casa... Cara, o Corinthians ganhou na casa do Cruzeiro e o Cruzeiro ganhou na casa do Corinthians. 2 gigantes, times de uma enorme grandeza. O Cruzeiro, um super campeão de Copa do Brasil. O Corinthians, mesmo que numa fase complicada, é um time que tem muita camisa e sabe como jogar grandes jogos. E aconteceu isso. O Corinthians ganhou o primeiro jogo e no segundo o Cruzeiro estava melhor. E o Cruzeiro, ali naquele momento, desmanchava a vantagem do Timão. Tinha jogo ainda, evidentemente. E aí entrou o Dorival Júnior. Porque aí o Dorival coloca Rodrigo Garro e Ranielli. Provavelmente, no planejamento para o jogo, esses jogadores não tinham condições de 90 minutos. E talvez até dentro de um cenário melhor, o Dorival pensasse em colocar esses jogadores mais para a reta final. Mas ele precisou agir rápido e que bom que agiu. Mesmo que ele tenha colocado os dois e logo em seguida o Corinthians tenha tomado um gol. Por quê? O que acontece? O Corinthians vai em busca do ataque, porque precisava naquele momento, né? Até então a decisão ia para os pênaltis e a vantagem desmanchada, então o Corinthians precisava de um gol para se classificar. Natural que o Corinthians avançasse suas linhas, e nesse avançar as linhas, ele gerou espaço, que é tudo que o Cruzeiro gosta. E aí numa enfiada do Lucas Silva, ele encontra o Caio Jorge livre de marcação, e ele poderia ou arrancar e chutar para o gol, ou servir o Arroio que estava passando pelo lado livrinho, e ele acaba fazendo o gol. Lance de VAR e tudo mais. Fiquei na dúvida no primeiro momento, né, no segundo não, se o Caio Jorge estava ou não impedido, mas a linha traçada deu a mesma linha. E mesmo que o Bandeira tivesse marcado no campo, todo mundo meio que, não, tá anulado o gol foi validado de forma legal e o Cruzeiro abria 2-0. Ali, naquele momento... Vamos lá, vou dar minha opinião agora. Eu discordo totalmente do Chico nesse dia. O time Copa do Brasil é assim, aí a gente ganha lá no Mineirão, né? Então jogar aqui, joga recuado por uma bola. O time do Cruzeiro qualidade. Todo mundo sabe que o time do Cruzeiro tava qualidade. Ele mesmo começou falando. O Cruzeiro era um dos líderes do Brasileirão. Brigou pelo título. Aí fica fácil, né? O Corinthians que jogou mal. Não vamos passar pano pro Dorival. Eu não passo pano pro Dorival. Eu já tô indo há muito tempo. Ele quer engrandecer, mas o trabalho dele tá horrível. Chegou nessa Copa do Brasil, eu falo. Não foi por mérito dele. Foi individualidade dos jogadores. Ele começou escalando mal o time. O Garro, o Raniel não tem para 90 minutos. Beleza, entra com um. Entra com o Raniel. Garro. Mas não. O time todo mal. Ele repetiu a escalação, mas não repetiu a postura do time pra cima. Porque lá no Mineirão, o que é que explica lá no Mineirão? O time adiantar as linhas e na Neoquímica Arena, que é no campo da gente, o cara recuar as linhas, não marcar lá em cima e dar campo pro adversário vir, que é o Cruzeiro, com o Matheus Pereira, que levitou no primeiro tempo. Jogou muito no primeiro tempo e deixou ele livre, armando as jogadas para dar para Caio Jorge, para Arroio. Os laterais passando aqui, ó. O Mateuzinho hoje sofreu, ontem, né? Sofreu com o Arroio aqui, ó. Aí depois é que ele ajusta no segundo tempo. Não, então ele começou errado. Ele escalou errado o time. Ou a postura que ele fez na pressão tática foi errado. E depois de se consertar, eu quero ser o gênio. Não, pra mim não. Uma postura lamentável no primeiro tempo. Lamentável. Uma das piores posturas do Corinthians. Parece que os times brasileiros não podem ter resultado a favor. Quando eles têm um resultado a favor, o pensamento deles é assim. O adversário é que tem que correr, porque a gente tá com 1-0. Não, o pensamento é assim não. Tem que garantir a classificação. Eu não vou com o regulamento debaixo do braço. Porque toda vez é justo. A bola pune, como de todo mundo. Isso é a mais pura verdade. Quando você vai com o resultado que não é que é a seu favor, vai segurando. Geralmente você toma porque o time recua, aí bate até que vai, faz o gol. Então é isso, é uma postura lamentável do Dorival. Mas como corintiano a gente vai sempre torcer pelo melhor, mas mesmo com o título, eu não gostaria que o Dorival, pelo salário alto, ele entrega muito pouco. 2 milhões por mês, um dos maiores, o segundo, se brincar, o segundo maior salário do Brasil,
pra fazer um papelão desse, o time jogar desse jeito. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião, né? Eu sou sincero. Se não gostar do Dorival, não, deixa aí nos comentários. Então é isso aí, obrigado por tudo. Todos créditos pro Chico Garcia. Então é isso, valeu!